Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Gente, primeiro ponto que eu quero falar com vocês antes de nós lermos as Escrituras é que, dentre as classificações dos salmos, os primeiros 40 salmos, eles são considerados salmos de sabedoria. Então nós temos 150 salmos na Bíblia. Os primeiros são considerados salmos de sabedoria. Isso significa que quando nós lemos o primeiro salmo, é importante que você aprenda que Davi quer nos ensinar algo. Que Davi quer nos tornar pessoas mais sábias. Então existem salmos de adoração, de lamentos, existem salmos messiânicos que falam a respeito da volta de Jesus, mas esse salmo quer nos ensinar algo em relação a sabedoria. E sabedoria é algo muito diferente de conhecimento, porque conhecimento nós adquirimos através do nosso intelecto, à medida da experiência da nossa vida, à medida que nós temos uma boa literatura, mas sabedoria é diferente. Sabedoria é algo concedido por Deus, porque nós podemos ter muito conhecimento, mas sabedoria é algo um pouco mais intrínseco e superior. Então, quando nós chegamos no primeiro salmo, nós precisamos olhar para esses versículos com fome de aprender algo que talvez nós não sabemos, com o desejo de adquirir sabedoria em relação a algo que nós ainda não somos tão sábios, que nós podemos talvez ter um conhecimento medíocre, que é mediano. E Davi começa esse salmo falando: bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Gente, Davi começa definindo um crivo. Ele não dá pra gente margem de interpretação. Ele não está falando, pode ser que felicidade seja isso. Pode ser que na sua experiência de vida, felicidade ou bem-aventurança seja isso. Não, ele define bem-aventurança que nada mais é do que felicidade, plena felicidade, o verdadeiro conceito de ser feliz, de ser completamente alegre. Ele diz, pode ser que não, ele define bem-aventurado é. Isso significa que a palavra de Deus nos ensina que existe um modelo de felicidade. Existe um modelo de bem-aventurança que é superior ao que talvez eu e você acreditamos ser felicidade. Você pode ter momentos de alegria. Nós temos estações na nossa vida que são estações. Como o apóstolo Paulo disse, eu sei ser feliz no muito, como eu sei ser feliz no pouco. Tudo, qualquer situação eu posso naquele que me fortalece. Então a alegria, ela pode ser um estado de espírito, mas felicidade não. Felicidade é. Felicidade pouco tem a ver com as nossas emoções. Felicidade tem a ver com um conceito estabelecido por Deus. Ele não diz pode ser que seja, ele diz bem-aventurados, ou seja, felizes são aqueles que. Então ele não dá margem para a interpretação. Só que primeiro ele começa nos ensinando algumas coisas. Ele diz que bem-aventurado ou feliz é aquele que primeiro não anda no conselho dos ímpios. Aqui conselho está relacionado ao quê? Aquele que não se inclina a propósitos dos ímpios. Eu vou explicar para vocês. Em segundo lugar ele diz, não se detém no caminho dos pecadores. Caminho está relacionado a hábitos. Eu vou explicar. E diz, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então em primeiro lugar ele diz, só traduzindo para vocês, existe um modelo
um modelo de felicidade que às vezes é enfiado goela abaixo na minha e na sua vida. Na verdade, existem 3 modelos de felicidade. Um dos modelos de felicidade é quando ele diz: aquele que anda no conselho dos ímpios. Quando Davi diz aquele que anda no conselho dos ímpios, ele está falando: bem-aventurado é aquele que não tem como referência de estilo de vida os ímpios. Que é quando você olha para uma pessoa que esteticamente tem uma vida que para você é uma vida de muita abundância, de muita felicidade, e você fala: aquilo é ser feliz. E pode ser que na sua ótica essa experiência seja quando você olha para alguém que é financeiramente bem sucedido, ou quando você olha para alguém que tem uma família, que você olha e fala: cara, aquela família. E o segundo motivo, que pode às vezes confundir a minha e a segunda vida, a minha e a sua, gente, deu um reteté aqui, né? O segundo motivo que pode fazer, o primeiro deles é quando a gente olha para um estilo de vida estético e material e a gente fala: cara, aquilo é sucesso. Davi diz: aquilo não é sucesso. O segundo motivo que Davi diz: tomem cuidado com a ideia que vocês têm de sucesso, é quando ele diz: não se detém no caminho dos pecadores. 2 palavras aqui, elas são muito importantes. A primeira delas é detém. Detém, no original, representa uma pessoa que fica parada, estática, observando o curso da vida. O que Davi está dizendo é: feliz é aquele que não fica parado, olhando a vida dos outros. Sabe quando você fica parado e você fica naquela síndrome do tipo: nossa, mas tudo só dá certo para o Rodrigo. Nossa, não, mas eu estou num contexto que nada dá certo. Ó céus, ó Deus, não, mas aquilo acontece porque aquela pessoa tem oportunidade, então ela conquistou. Então o que acontece? Você se detém. Você permanece estático enquanto a vida ela continua, observando a vida dos outros, achando que aquilo é ser feliz. E ao invés de você se movimentar, você se detém. Aquilo não significa que você... A palavra de Deus, quando ela diz não se detém no caminho dos pecadores, não significa que é você andar e cantarolar com eles, vivendo no mesmo estilo de vida. Esse se detém no caminho dos pecadores é quando você permanece onde você está e só murmura. E permanece da mesma forma. Aquela pessoa que ao invés de ter o ímpeto de buscar algo diferente, ela permanece vendo o curso da vida. Ela para lá na 13 de maio e fica vendo as pessoas indo e vindo, indo e vindo. Ela se detém, ela paralisou na sua própria vida. E o terceiro motivo é: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deixa eu só beber uma água. Primeiro motivo, que talvez para mim e para você a gente acredite que seja um padrão de felicidade, é quando nós vemos esteticamente uma pessoa ou uma família esteticamente bem-sucedidos. O segundo motivo, a segunda ótica que nós temos de felicidade, é talvez quando o outro é mais feliz do que eu. E quando eu acho que o outro é mais feliz do que eu estagno. Eu fico paralisado, observando a vida dos outros, murmurando a respeito da vida deles, e eu perco aquilo que o Senhor tem para mim. São motivos diferentes, e talvez você possa se identificar com um deles. E existe um terceiro. Quando Davi diz: nem se assenta na roda
dos escarnecedores. O que são os escarnecedores? São aqueles que falam com arrogância. São aqueles que desprezam o outro. Então talvez felicidade para você seja, na sua ótica, aquela pessoa ela é feliz porque ela tem muitas coisas. Talvez felicidade para você seja, eu não sou feliz, mas aquela pessoa é feliz. Ou talvez felicidade para você seja, eu sou feliz e eles não são felizes. Um outro perigo que nós cometemos quando a nossa ótica a respeito de felicidade é deturpada, é quando nós nos sentimos mais felizes do que os outros por aquilo que nós temos. Quando nós nos sentimos superiores por aquilo que nós temos, quando nós nos colocamos num patamar de superioridade por aquilo que nós conseguimos produzir com as nossas próprias mãos. Você pode ser uma pessoa que interpreta a felicidade por aquilo que o outro tem, mas você também pode ser uma pessoa que interpreta a felicidade por aquilo que você tem de material e estético, e por isso você tem comportamentos arrogantes. Então Davi já vira e fala, gente, felicidade não é nenhum desses 3 pontos. Feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. Prazer aqui no versículo 2, aqui ele fala, antes o seu prazer, ou seja, feliz não é nenhum desses 3 modelos de felicidade. Feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Gente, prazer aqui não tem a ver com preferência. Não é se você prefere o gelato Borelli ou se você prefere o sorvete da Sonho de Verão. Prazer aqui não tem a ver se você torce para o Palmeiras ou se você torce para o Corinthians. Não tem a ver com as nossas preferências. Nossa, mas eu tenho tanto prazer no estrogonofe de frango, mas a minha esposa prefere estrogonofe de carne. Prazer aqui não tem a ver com aquilo que nós podemos saborear ou que mexe com as nossas notas sensoriais. Prazer é algo um pouco mais superior. Prazer tem a ver com aquilo que o pastor Tiago falou aqui na oração. Prazer tem a ver com o que causa deleite nas nossas vidas. Ou seja, quando Davi fala que felicidade não é aquilo, mas felicidade é isso, ele está falando, felicidade não é o que traz a nós notas sensoriais, do tipo, cara, como eu gosto disso. Não, felicidade é o prazer na lei do Senhor. O prazer na lei do Senhor é algo muito superior. Porque quando ele fala sobre o prazer e ele fala de deleite, ele não está falando de algo que nós podemos ou não gostar. Ele está falando sobre o verdadeiro motivo, o verdadeiro propósito que eu e você deveríamos levantar da nossa cama todos os dias. Quando ele fala sobre prazer, ele está falando, gente, o que realmente faz com que quando o seu celular toca o alarme, você abra os seus olhos. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Nossa, aquele trânsito. Nossa, aquele trabalho. Poxa, eu podia fazer home office. Nossa, mas. Provavelmente o seu prazer, ele está inclinado a todas essas coisas que passam. Mas quando a gente entende que felicidade é quando o meu prazer está naquilo que eu tenho no Senhor, a gente muda a percepção que a gente tem da nossa vida, e a nossa vida ela começa a ter propósito. Por quê? Porque tudo aquilo que eu faço parte de um lugar de prazer. Tudo aquilo que eu faço porque o meu prazer está no Senhor. Então eu não dependo que o meu prazer esteja no meu salário, eu não dependo que o meu prazer esteja nas minhas emoções, eu não dependo que o meu prazer esteja no outro, nem mesmo naquilo que é estético ou material, porque eu acordo todos os dias e o meu prazer está no Senhor.
E eu começo a aprender que se o curso da minha vida, se o curso da sua vida só rege as coisas que nós podemos tocar com as nossas mãos, é porque a gente perdeu de vista as coisas que são eternas. Porque quando nós temos o nosso prazer na lei do Senhor, nós vivemos por aquilo que é eterno. E tudo aquilo que nós fazemos hoje tem um impacto eterno. Não significa que terá um impacto somente na eternidade, mas que tem um impacto na eternidade hoje. Mas quando os nossos prazeres, eles não têm uma influência eterna, tudo aquilo que a gente faz, passa. Todos os nossos prazeres mudam. A gente acha que prazer é uma estação. Ah, nessa estação o meu prazer é isso. Nessa estação o meu prazer é aquilo. Nessa estação o meu prazer é isso. Só que tem um ponto. E esse é o ponto a gente acabou de acabar a introdução. Nós aprendemos sobre dois contrastes. Felicidade na ótica de Deus, felicidade na ótica do mundo. Só que Davi, ele não para explicando somente sobre isso. No versículo 3, ele diz: eles são como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto eles fazem será bem sucedido. Para onde nós estamos caminhando para essa mensagem? É que felicidade mesmo é pouco visível. A felicidade, na ótica de Deus, não é visível. Felicidade, na ótica de Deus, é construída no lugar aonde só Ele e você enxergam. Felicidade, na ótica de Deus, é construída debaixo da terra. Ser bem-sucedido a partir do que Deus pensa, pouco tem a ver com aquilo que é construído, e muito tem a ver com os lugares escondidos que nós somos construídos. É por isso que a analogia que Davi usa é uma árvore. E se você observar bem esse versículo, você vai aprender o quê? Que em primeiro lugar, essa árvore não foi plantada de uma forma involuntária. A palavra de Deus diz: essa pessoa feliz, ela é plantada. Ela não nasceu ali do nada, não foi um acaso ela ter nascido ali, ela foi plantada. E essa palavra no original significa realmente isso. É uma muda que fala? É uma muda que foi voluntariamente, com uma mão, plantada à beira de um rio. Eu não sei se você se lembra, mas algumas semanas atrás nós pregamos a respeito de Esther. E Esther, no capítulo 4, versículo 14, nos lembra que será que nós não fomos chamados para esse tempo? Nós precisamos parar de ter uma mente órfã, achando que as coisas elas acontecem fora das suas estações. A verdade é que nós fomos plantados pela mão de Deus aqui e agora, pela própria vontade de Deus. Você não foi plantado aqui de uma forma do acaso. Foi o próprio Deus que pegou uma muda e colocou você aqui. Existem tipos de árvores. Árvores que foram criadas para estar no deserto, elas não sobrevivem perto de um rio.
Árvores que foram criadas para estarem perto de um rio, elas não sobrevivem na sequidão. Então toda árvore plantada perto de um rio, ela foi plantada porque tem um propósito. Então você e eu, nós precisamos aprender que estar aqui, existe um motivo para estarmos. Os nossos cultos, quando nós passamos por aquela porta, precisa parar de ser comum. Ontem nós aprendemos que nós precisamos parar de tratar a presença de Deus com cordialidade. Sermos muito cordiais. Porque quando eu entendo que felicidade é estar plantado, e a consciência de que eu fui plantado por Deus, faz com que eu entre por aquela porta com uma expectativa de que existe um porquê eu estar aqui. Existe um porquê eu morar aonde eu moro. Existe um porquê eu estar na família que eu estou. Existe um porquê eu estar inserido nos meios que eu estou inserido. Porque ninguém foi plantado por acaso. O próprio Deus pegou essa muda e plantou. E o segundo motivo do fato de nós estarmos plantados à beira de um rio é porque nós poderíamos ser plantados em qualquer lugar, mas Deus escolheu nos plantar próximo a um rio. Sabe por quê? Uma vez eu ouvi isso, e algumas semanas atrás nós estávamos numa igreja amiga, e uma das pessoas que estava pregando falou e me lembrou isso e aquilo. Eu falei, cara, eu nunca posso me esquecer disso. Nós fomos plantados à beira de um rio, porque todo rio, ele é feito de águas correntes. Então se você for em qualquer rio aqui agora, que horas são? 11h30 da manhã, e você bater nesse mesmo rio terça-feira, não é o mesmo rio. Porque a água que correu no domingo, não é a mesma água que corre na terça-feira. Porque todo rio ele é construído de águas correntes. Todo rio renova as suas águas. As águas presentes em um rio nunca são as mesmas. É por isso que Deus nos plantou próximo a um rio. Não é porque Ele só queria nos plantar, é porque Ele queria nos plantar num lugar aonde nós seríamos alimentados constantemente. E não somente alimentados constantemente, mas sempre alimentados por algo novo. A palavra de Deus diz em Lamentações 3, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. A nossa vida com Deus, ela não é uma vida estática, como Davi disse no primeiro versículo, nós não nos detemos, nós não ficamos parados, porque a vida que Deus tem para mim, e a vida que Deus tem para você é uma vida de águas correntes. Então aquilo que Deus fez na sua vida ontem, não é o mesmo que Deus quer fazer na sua vida hoje. O que Deus fez na sua vida no culto no último domingo não é o mesmo que Deus quer fazer na sua vida hoje, porque se nós fomos plantados num lugar onde as correntes de águas mudam, significa que há algo diferente da parte de Deus para essa manhã. Significa que nunca será o mesmo culto, significa que nunca será a mesma família. Significa que nunca serão os mesmos negócios. Significa que nunca serão os mesmos dias. Os dias não são iguais. Os dias não podem ser os mesmos. Não é porque nós temos uma escala de trabalho que se repete, que os dias precisam significar a mesma coisa. Porque a palavra de Deus nos ensina
que nós estamos perto de uma corrente de águas que mudam e se renovam todas as manhãs. Só que existe um fato: quem tem fome, coma, quem tem sede, beba. Então, se falta sede em mim, se falta sede em você, nós nunca vamos perceber que as correntes passam e se renovam. Nós ficamos presos com as águas que passaram lá atrás, porque falta sede, falta fome. E é por isso que existe um terceiro motivo de estarmos plantados ali. Porque todo fruto, ele é uma resposta natural. Todo crescimento é uma resposta natural do lugar aonde nós estamos enraizados. Nenhuma árvore pode por si mesma gerar um fruto. Nenhuma pessoa pode por si mesma gerar um fruto. O fruto, ele é uma resposta natural das suas raízes. Todo fruto, ele é consequência do quão bem nutrida está a sua raiz. Então, felicidade pouco tem a ver com o que nós vemos, porque felicidade muito tem a ver com a nutrição das nossas raízes. Os lugares escondidos aonde Deus nos forma. Fruto pouco tem a ver com aquilo que nós fazemos nos cultos. Fruto muito tem a ver com o que fazemos antes dos cultos. Fruto pouco tem a ver com essa mensagem. Fruto muito tem a ver com o lugar escondido aonde Deus forma um pregador. Aonde Deus forma um pai, uma mãe, um filho. Fruto muito tem a ver com esse lugar aonde estamos sendo nutridos. E vindo para cá eu fiquei pensando em relação a isso, sobre raízes. Falei, Deus, mas o que podem ser as nossas raízes? E Deus me lembrou que as raízes são tudo, tudo, absolutamente tudo, aquilo que é sujo demais para ser esteticamente bonito. Eu não sei se você já teve a experiência de tirar uma planta da raiz, mas suja muito a mão. Suja muito a mão. Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com um amigo sobre processos e estações. Ele me contou uma reforma que estava fazendo na igreja dele. E ele falou assim, cara, uma vez Deus estava me ensinando que isso serve para a gente também, que quando nós olhamos para esse prédio, eu sou apaixonado pela nossa igreja. Eu acho ela extremamente linda, toda essa botânica, para quem é pai de planta adora. Mas para existir toda essa estrutura, foi necessário que antes de colocar esses pisos, tivesse poeira. Antes de nós colocarmos todas essas estruturas, tivesse sujeira. Muito provavelmente, se nós tivéssemos escondido as sujeiras, nós teríamos grandes problemas hoje na estrutura da nossa igreja, porque nós íamos frequentemente precisar de reformas. Então toda hora a gente ia ter que abrir piso, arrumar piso, ia ter que mexer na estrutura elétrica, ia ter que mexer no som, na acústica. Por quê? Porque se nós não nos preocupamos em expor aquilo que é sujo, a estrutura nunca será estável. Por que é que Deus nos forma nos lugares escondidos? Porque nós precisamos mostrar o que é sujo. Nós não precisamos mostrar a Deus só as belezas das nossas estruturas.
Às vezes nós achamos que fruto está muito relacionado com aquilo que nós fazemos e outras pessoas enxergam que foi feito. Às vezes nós achamos que frutos é do tipo assim, cara, eu estou frutificando porque eu estou fazendo, porque eu estou isso, porque eu estou aquilo. Mas a grande verdade é que o fruto que dura, o fruto bom, é o fruto que precisou antes ter passado por muitas transformações no lugar onde só Deus vê. E eu não sei você, mas eu acho que é muito comum a gente se preocupar em sempre apresentar o que é esteticamente bonito. A gente chega aqui, tá tudo bem. Eu vim pensando e eu queria falar sobre isso com muito temor e respeito. Nós aprendemos que transparência e vulnerabilidade e quebrantamento às vezes está relacionado só com pessoas que estão em doenças terminais ou porque falta uma cesta básica na sua casa, e se não tiver uma cesta básica na casa dessa pessoa, ela não tem o que comer. Às vezes nós achamos que é esse estereótipo de pessoa que precisa ter quebrantamento. Nós olhamos para pessoas que estão em doenças terminais ou pessoas que têm vulnerabilidade social e nós achamos bonito o fato dessa pessoa ser transparente com Deus do porquê ela apresenta a sua dor. Mas a verdade é que existe muita dor em mim e em você que a gente ainda está colocando debaixo da estrutura. E se você quiser construir uma estrutura sem lidar com a sujeira, vai dar trabalho. Vai dar reforma. Deus nos forma nos lugares escondidos aonde Ele cria em nós raízes, porque é nesse lugar aonde existe sujeira. Nós precisamos parar de querer entrar naquela porta e achar que a gente tem que mostrar que está tudo bem. Nós precisamos apresentar as nossas sujeiras, porque se foi Ele que plantou, se Ele é responsável pela nutrição, se Ele é responsável pelo crescimento e se Ele é responsável pelo fruto, qual que é a nossa responsabilidade? Permanecer. Dar a terra para que Ele are. Não é nossa responsabilidade nos plantarmos. Não é a nossa responsabilidade a nutrição. Não é a nossa responsabilidade o crescimento e o fruto. É nossa responsabilidade permanecer. Quando permanecemos, todas as nossas outras responsabilidades, elas são naturais. Nós temos responsabilidades. Eu não quero de forma alguma isentar as nossas responsabilidades, mas eu quero deixar claro que existem responsabilidades que são de Deus e que essas responsabilidades, às vezes nós queremos imputar sobre nós, e existem realmente as nossas responsabilidades. Porque quando nós queremos pegar as responsabilidades de Deus e colocar nos nossos ombros, nós estamos ignorando as nossas responsabilidades, que é mostrar a terra suja, que é mostrar que ainda tem sujeira. E cause espanto em você se você acha que sujeira são grandes coisas. Sujeira é muita pequena erva daninha. E eu acho que às vezes a gente age com tanta cordialidade com Deus que às vezes a gente esquece dessa transparência. Do tipo, Deus, eu sinto raiva. Deus, eu tive inveja. Deus, eu desejei mentir para ter vantagem. Nós queremos aquilo que é esteticamente legal, mas nós esquecemos que o que realmente forma uma boa estrutura é quando aquele que mentia deixa de mentir, aquele que roubava deixa de roubar, aquele que sentia raiva deixa de sentir raiva. Aquele que tinha vícios, deixa de ter vícios. Por quê? Porque eles apresentaram a sua sujeira e permaneceram. Aqueles que permanecem buscando ao Senhor, sabe o que eles são?
eles são como árvores plantadas junto a um rio de águas correntes. Todos aqueles que são genuinamente transparentes, todos aqueles que são genuinamente famintos, são esses que são nutridos. Por quê? Porque eles não estão preocupados com o fruto, eles estão preocupados com as raízes. Todo aquele que se preocupa com o fruto, deixa de enxergar a importância das raízes. As raízes não têm a ver somente com as nossas disciplinas espirituais. A gente acha que raiz, eu vou no culto, eu leio a Bíblia. Não, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Gente, raiz não tem a ver com aquilo que nós fazemos. Raiz tem a ver com tudo aquilo que nós mostramos para o Senhor. No ciclo de crescimento de uma árvore frutífera, o fruto é sempre a última coisa. É por isso que quando Deus falou com Samuel e encontrou Davi, Deus não falou, eu quero alguém formado. Deus falou, eu procuro alguém que eu possa crescer dentro dele. Todo grande homem, toda grande mulher de Deus não são pessoas já bem formadas. São pessoas com espaço para crescimento de Deus, onde Deus pode formar raízes profundas. Eu quero encerrar essa palavra falando sobre 3 coisas. O que toda árvore saudável representa. Em primeiro lugar, toda árvore saudável representa vitalidade. A alegria do Senhor é a nossa força. Toda árvore saudável é uma árvore que tem força. Ele não fala toda árvore que tem 18 anos, toda árvore que ainda não é casada, toda árvore que tem 70 anos. Ele diz toda árvore saudável tem força para servir. Porque todo aquele que tem força engaja. Você já percebeu isso? Vitalidade está relacionado com quanto de energia você tem à disposição para colaborar com uma construção. Então toda boa árvore, toda árvore saudável, ela tem vitalidade porque ela tem força. Por isso que todo bom cristão serve. Todo bom cristão engaja. Todo bom cristão sabe que o lugar mais perigoso que ele pode ficar é no banco da igreja. E aqui que entra a nossa diferença. Fruto não tem a ver com serviço, serviço tem a ver com vitalidade. Sabe por quê? Porque é no lugar do servir que Deus forma na gente um caráter aprovado. Nós queremos às vezes os grandes resultados, mas nós não queremos colocar a mão na obra. Toda boa árvore tem vitalidade, porque ela não se importa se num domingo ela prega com o microfone na mão, ou se no outro domingo ela está arrumando uma cadeira. Toda boa árvore que tem vitalidade, ela fica pouco ferida pelas suas emoções, porque ela tem vitalidade, ela não está preocupada com essas ervas daninhas, ela deposita a sua energia, ela foca a sua força naquilo que é bom. Por isso que serviço é diferente de fruto. Fruto é uma resposta natural, serviço é a minha e a sua disposição de colaborar com aquilo que Deus está fazendo nos nossos dias. Em segundo lugar, uma árvore saudável, ela tem estabilidade. Estabilidade, o que é estabilidade? É a capacidade de permanecer firme sem ser derrubado ou abalado. Deixa eu te contar um segredo. Maturidade espiritual não está relacionado com a sua literatura.
Maturidade espiritual não está relacionado com o quanto você conhece das coisas, nem mesmo com o tempo que você tem de igreja. Maturidade espiritual está relacionado com o quanto Deus pode te dobrar e te fazer voltar ao seu lugar natural. Quanto Deus pode te dobrar em estações e você conseguir voltar ao seu estado natural. Isso é uma árvore estável. Porque árvores que não são estáveis, se Deus te dobra, você espana. Porque uma árvore que não é estável, se Deus te dobra, o culpado sempre foi o pastor. Mas toda árvore saudável é capaz de ser dobrada por Deus e voltar ao seu estado natural. Porque ela permanece com raízes firmes. E em terceiro e último lugar, toda árvore saudável é fértil. É impossível que uma árvore saudável não seja fértil. Impossível. E aí nós falamos de frutos. É aqui, na última etapa, que nós falamos sim de frutos. Toda árvore saudável precisa frutificar. E o que é frutificar? Eu aprendi isso. Frutificar é quando uma pessoa experimenta da sua vida, ela tem o gosto de Jesus. Frutificar não tem a ver com aquilo que você faz. Frutificar é uma coisa natural. Porque assim, não sei se você já percebeu, tem gente que se esforça muito para ser uma coisa, mas a primeira tempestade que vem, ela já age no seu modo natural. Então gente, é muito importante que a gente aprenda que, vamos supor que você é uma pessoa que tem raiva. Se você tenta lidar com a raiva pela força do seu braço, em algum momento a raiva vai voltar para você. Se você é uma pessoa que tem problema com imoralidade, se você tenta lidar com a imoralidade pela força do seu braço, essa imoralidade vai bater na sua porta novamente. É por isso que nós crescemos nos lugares onde as pessoas não veem, porque fruto é natural. Então a gente não força vencer um pecado. Nós vencemos os pecados porque nós estamos ali cercados. Não tem a ver com aquilo que fazemos, tem a ver com o quanto permanecemos alicerçados. É por isso que toda boa árvore, ela é frutífera. Toda boa árvore não dá só bom fruto. Toda boa árvore dá fruto que permanece. Toda boa árvore é constante. Toda boa árvore, ela permanece dando bons frutos, porque em primeiro lugar, ela permaneceu alimentando as suas raízes. Amém? Vamos orar por isso? Fique de pé, por gentileza. Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code. Basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. E é por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.